Amém, queridos, glória a Deus. Esse final de semana nós tivemos aí uma programação bem extensa. Tivemos ontem um culto extraordinário, um culto maravilhoso aqui, queridos, um tempo muito gostoso. Quem estava ontem aqui, levanta a mão. Isso, glória a Deus, né? Um tempo maravilhoso, foi muito especial. Hoje de manhã também tivemos um culto muito gostoso, muita presença de Deus. E agora, não diferente, né, desses cultos também, temos algo maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. Essa semana nós estaremos voltando com os grupos familiares, né? Então, sempre o primeiro grupo do ano é na casa dos líderes, né? Os líderes sempre recebem, né, em suas casas o grupo familiar. Então, esse primeiro grupo familiar, nós não vamos começar, né? A Pri falou já de abrir o coração e aquela coisa toda. Esse primeiro grupo familiar a gente vai mais devagarinho, né? Não precisa, tá? Abrir coração. É mais assim, né? Um retorno, conversar um pouquinho como foi as férias, né? Falar um pouquinho de como foi esse tempo, né, de recesso, tá? Depois aí o da semana que vem, daí a gente pega para valer, daí, né? Os líderes. Queridos, como é um grupo assim um pouquinho mais informal, você precisa conversar com o seu líder e saber alguns detalhes do grupo familiar dessa semana. Por exemplo, você precisa saber do cardápio que ele vai preparar para você, né? Porque ele precisa fazer um cardápiozinho um pouquinho mais bem elaborado, né? Para a pessoa se sentir realmente convidada para o grupo familiar, tá? Então, conversa com ele e na sua conversa com o seu líder, pergunta para ele qual vai ser o cardápio aí para ver se você vai, né? Não, vai sim, em nome de Jesus vai estar lá no grupo, vai dar tudo certo, né? Amém? Senão eu acabo também me comprometendo aqui e depois não, né? Vai dar problema para mim lá. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero fazer a leitura do texto de Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 8, a partir do versículo 18. Eu quero dar uma pincelada aqui um pouquinho antes de nós lermos o texto e entrarmos na ministração em si. A carta aos Romanos, né, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, ou seja, a Roma, a igreja em Roma, ele tem o contexto geral do livro de Romanos, ele tem aqui, nós conseguimos ver quando nós olhamos aqui, a gente descobre alguns valores. Por exemplo, a igreja que existia em Roma era uma igreja que Paulo não participou diretamente da sua fundação. Nós sabemos que muitas das igrejas que foram formadas pelo apóstolo Paulo. Porém, a igreja de Roma não. Ela já existia e muito provavelmente ela passou a existir por um grupo de pessoas que estavam no dia de Pentecostes, ali em Atos 2. E eles voltaram para Roma e a partir da experiência que eles tiveram em Jerusalém, no livro de Atos, na passagem de Atos, eles então voltaram para Jerusalém e em Jerusalém iniciaram a igreja. Anos depois, o apóstolo Paulo fica sabendo da existência dessa igreja e ele envia essa carta para a igreja em Roma. E é interessante, queridos, como quando nós olhamos aqui o contexto geral dessa carta, nós podemos perceber aqui que o apóstolo Paulo falava com essa igreja, ou ele escrevia para essa igreja, indicando que ele visitaria essa igreja, que ele passaria um tempo com eles. Ele fala da vontade, né, dos planos dele de estar em Roma com os irmãos lá. Só que de Jerusalém a Roma era uma viagem muito longa, era uma viagem, tinha que atravessar, né, de navio, enfim, era uma viagem bem demorada. Mas ele tinha essa convicção no seu coração, de que em um determinado momento ele estaria em Roma. E ele escreve essa carta, queridos, como que preparando o coração das pessoas, para que quando ele chegasse a Roma, ele encontrasse um grupo de pessoas com o seu coração entendendo a mensagem do evangelho pregada pelo apóstolo Paulo, pregada por ele. Então ele escreve essa carta como se fosse um preparativo. O que eu quero compartilhar com você nessa noite, queridos, eu quero conversar um pouquinho sobre duas coisas que brotam no nosso coração, né? Uma delas é o nosso objetivo e uma outra coisa é o propósito. O objetivo ele vem de nós, o propósito ele vem de Deus. Eu vou fazer a leitura desse texto e depois nós vamos conversar um pouquinho nesta noite sobre
objetivo e propósito. Tá bom, queridos? Acompanhe comigo a leitura, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, a palavra de Deus, ela diz assim: estou certo que as aflições desse tempo presente não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por gentileza, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, por esse tempo tão precioso. Pai, nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Nós pedimos a Ti, querido Pai, Senhor, que nesta noite, esta palavra, ela seja descortinada em nossos corações como verdade, Paizinho querido, como, Senhor, um alimento da parte do Senhor para abençoar as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, a importância da Tua palavra. Nós queremos nos expor a ela, nós queremos abrir o nosso coração e permitir que ela fale, que ela ministre os nossos corações. Para isso, Pai, nós pedimos a ação, o agir do Teu Espírito Santo no nosso meio, Paizinho querido, na vida de cada um desses amados irmãos. Eu peço, eu oro nesta hora, Paizinho querido, crendo que assim será, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar como título dessa palavra nessa noite, nós estamos debaixo de uma palavra profética, o ano da provisão celestial. Então eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite, aprendendo a lidar com a provisão celestial.
Não basta nós estarmos debaixo dessa palavra, apenas estarmos debaixo dessa palavra. É muito importante nós caminharmos debaixo de uma direção profética, isso é fundamental. Mas mais importante que isso, queridos, é nós entendermos que o fato de nós estarmos debaixo dessa palavra profética quer dizer que nós devemos compreender, aprender, entender o que essa palavra pode influenciar as nossas vidas. Se nós não entendermos isso, nós corremos o risco, né, de passar o ano inteiro sem perceber as influências que essa palavra profética pode exercer em nossas vidas. Então, aprendendo a lidar com a provisão celestial. Eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite sobre duas características. Primeira característica, todos nós temos objetivos. Todos nós temos objetivos. E muitas vezes, queridos, nós colocamos os nossos objetivos como prioridade nas nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Sem sombra de dúvida, um dos maiores fatores que produzem ou que geram fracassos em nossas vidas é quando nós priorizamos nossos objetivos. Porque, diferente dos nossos objetivos, Deus tem para nós propósitos. E se nós não entendermos a diferença de objetivo e propósito, nós passamos a nossa vida correndo atrás dos nossos objetivos e desprezamos os propósitos de Deus. Tá? Então, quero conversar um pouquinho com você nesta noite. Eu vou colocar aqui 3 pensamentos, mas antes disso eu quero comentar um testemunho, queridos, uma experiência que nós tivemos, e partindo dessa experiência eu vou usar ela um pouquinho como base aqui para a nossa conversa nessa noite. Em 2015, eu e a pastora Cristiane, nós fomos no Rio de Janeiro, fomos visitar uma irmã que eu tenho lá, e passamos uma semana no Rio de Janeiro. Nós saímos aqui num sábado e retornamos no outro sábado. Tinha um menino aqui da igreja que congregava conosco, o Ricardo, muito querido, muito amigo nosso, e ele foi a São Paulo, ele estava em São Paulo na quinta-feira. E ele me ligou, mandou mensagem, disse: pastor, eu posso pegar uma carona com vocês de volta para Balneário? Disse: pode. Eu imaginei que nós íamos pegar ele em São Paulo, então eu vou fazer o seguinte: amanhã cedinho eu estou pegando um ônibus para o Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro eu passo o dia com vocês, e depois nós vamos sábado juntos para Santa Catarina. Eu estranhei um pouquinho a proposta dele, mas ele tinha esse desejo, beleza. Saiu de madrugada de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, e nós combinamos de nos encontrarmos 7 horas da manhã na rodoviária do Rio de Janeiro. 2015, queridos, o Rio de Janeiro estava virado num canteiro de obra, por causa da Copa do Mundo, tinha buraco naquela cidade para tudo que era lugar. Tudo que era lugar estava cheio de buraco, não tinha um lugar na cidade que você não ia que não tivesse obras lá. Quando saímos da casa da minha irmã para pegar ele na rodoviária, ele mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, meu celular está com 1% de carga. 1% é só o tempo de mandar a mensagem e ele desligar. E eu disse: Jesus amado, como que eu vou encontrar esse cara na rodoviária do Rio de Janeiro? Chegamos na rodoviária, paramos o carro lá, estacionamos em um lugar lá, e eu tentando mandar mensagem para ele, ligando, ele não atendia mais o celular. Eu presumi que acabou a carga e tinha acabado mesmo, E eu olhei, queridos, quando eu cheguei lá, no meio daquele mundaréu de gente andando de um lado para o outro. Normalmente, quando a gente chega numa rodoviária, tu vê aqueles boxes dos ônibus, tu vê tudo organizadinho assim, os boxes dos ônibus ali, os atendimentos e tudo mais. Mas a rodoviária do Rio de Janeiro era uma bagunça naquele dia que ninguém se entendia, e eu muito menos, porque não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu vi o mundaréu de gente andando numa direção, eu fui junto com ele, disse assim: ele deve estar indo para algum lugar e provavelmente eu vou junto e vou achar o Ricardo no meio dessa multidão. A rodoviária do Rio de Janeiro, passam por dia na rodoviária do Rio de Janeiro 1,5 milhão de pessoas. Esse evento que nós temos aqui na praia, final de ano, a queima de fogos, sempre em torno de 1,5 milhão de pessoas. Então você faz ideia do tanto de gente que tinha lá naquela rodoviária naquele dia. E eu andando naquela direção, junto com aquela multidão, e eu disse: Deus, como que eu vou achar o Ricardo no meio dessa turma? De repente, queridos, o Espírito Santo falou para mim assim:
volta. Né? Eu parei, dei meia volta e comecei a andar na contramão do fluxo daquela multidão. Eu disse, bom, o Espírito Santo falou, né? Eu vou na dele, mas vale eu ir na do Espírito Santo do que na minha, né? Muito mais. E eu voltei, querido, só que eu voltei assim na contramão do fluxo que todo mundo estava vindo. Tinha uma cratera no chão, assim, um buraco, mais ou menos de uns 5 metros de distância e profundo. Tinha um monte de gente trabalhando lá dentro e tinha uma pontezinha de madeira e o pessoal passava tudo pelaquela ponte de madeira. Eu fui na contramão, né, de toda aquela gente e eu fui assim, eu estava assim, Deus, será que eu estou indo no caminho certo, né? Eu comigo mesmo. E eu pensei assim, agora eu tenho que cuidar porque se eu bobear eu perco o carro. E depois eu não me acho mais, né? Porque até ali eu sabia onde o carro estava estacionado. Quando eu passei a ponte, eu saí, cara, e agora, né? Se eu perder o carro, como é que faz? Continuei andando na contramão. Quando eu cheguei assim, um pouquinho mais longe, querido, olhei o Ricardo encostado na parede. Né? Quando eu vi ele encostado na parede, eu assim, glória a Deus, né? O Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele nos guia, ele nos conduz. Esse testemunho eu quero usar ele como base do que nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite, queridos. Em primeiro lugar, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele expõe, quando nós olhamos aqui, ele está expondo, queridos, um desejo do coração dele de estar em Roma, ou até mesmo de morar em Roma, de se relacionar com essa igreja, de passar um tempo com ela. E quando nós olhamos o fato dele ter esse desejo no coração, muitas vezes nós olhamos para isso e nós fazemos a nossa avaliação. Isso é um objetivo ou isso é um propósito? Na realidade, o apóstolo Paulo estava trabalhando em cima de um propósito que Deus havia posto no coração dele. Tanto é que anos mais tarde, ele foi levado a Roma, em duras circunstâncias, mas foi levado a Roma e pôde morar em Roma por vários anos. Ele esteve lá por vários anos. E aí cumpriu-se então esse propósito que estava no coração dele. Para nós entendermos um pouquinho mais, o título da ministração é Aprendendo a Lidar com a Provisão Celestial. A provisão celestial, queridos, ela vem de uma forma, muitas vezes de modo que nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Na maioria das vezes, nós não compreendemos, porque o texto diz assim, que todas as coisas, o versículo 28, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Interessante que quando nós passamos por algumas dificuldades ao longo da nossa vida, as dificuldades que nós passamos, nós não as vemos como algo que possa se transformar ou se converter em algo positivo. Só que o texto diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Às vezes, queridos, nós temos experiência na nossa vida que a nossa alma fica gritando, e nós queremos achar um culpado, e nós queremos pôr a culpa daquilo que nós estamos passando em alguém, e na grande maioria das vezes Deus está nos preparando, Deus está nos permitindo termos experiências, e essas experiências, elas se converterão em crescimento para as nossas vidas. Por isso que o texto diz que todas as coisas cooperam. Então, na grande maioria das experiências ruins, né, que nós temos, nós deveríamos agradecer a Deus e não reclamar. É isso que o apóstolo Paulo quer trazer ao nosso coração, esse entendimento, para nós podermos compreendermos de que forma que Deus está trazendo essa provisão celestial em nossas vidas. Muitas vezes, queridos, a vinda, a chegada da provisão celestial de Deus, ela vem, por exemplo, muitas vezes numa embalagem que nós não aceitamos. Nós olhamos a provisão de Deus chegando nas nossas vidas em forma de uma dificuldade. Nós vemos a provisão celestial chegando de um modo que muitas vezes nós recusamos.
E hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito disso, amém? Então, primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você, o versículo 26 desse texto que nós lemos, do capítulo 8 de Romanos, o versículo 26, ele diz assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você. Primeiro pensamento, saber pedir como convém. Saber pedir como convém. O texto diz que nós não sabemos pedir como convém. Ele diz, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por exemplo, o que é não saber pedir como convém? Ele diz assim, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Que fraquezas são estas? Que fraquezas são estas? Imagina, agora pega essa imagem, né? Eu no Rio de Janeiro nunca tinha estado na rodoviária do Rio, nunca. Parado no meio de 1,5 milhão de pessoas procurando uma pessoa. Se nós não dependermos do Espírito, queridos, nós não encontraremos essa pessoa nunca. Então isso para mim é uma fraqueza. É uma incapacidade, é algo que eu não posso realizar. E o texto diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Existem coisas que nós não temos capacidade de realizar. Existem tarefas que nós precisamos realizar e nós não temos essa capacidade, mas Ele, o Espírito Santo, Ele se dispõe a nos ajudar. Ele diz, ei filho, conta comigo, né? Conta comigo, eu te ajudo. Eu vou te ajudar, pode contar comigo. O Espírito Santo, ele é capaz, ele é eficiente, né? Ele pode todas as coisas, ele nos foi dado para nos ajudar, né? Então, diga assim comigo, com bastante convicção, diga assim, precisamos aprender a pedir como convém. Né? O que temos pedido a Deus tem a ver com os nossos objetivos ou com o propósito de Deus? As nossas orações, aquilo que nós buscamos de Deus, aquilo que nós temos esperado de Deus, nós esperamos porque é uma necessidade nossa ou é uma necessidade do reino de Deus? O que nós pedimos a Deus vai suprir uma necessidade minha ou vai suprir uma necessidade coletiva, uma necessidade do corpo? Por isso que o texto diz que nós não sabemos pedir como convém. É mais ou menos assim, o que nós oramos, o Espírito Santo, ele escreve o que nós oramos, ele leva ao Pai, porque ele diz que ele intercede por nós, ele leva ao Pai e ele diz, Pai, ele escreveu assim, 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 mas não é nada disso. Tá tudo errado. Eu vou corrigir o que ele falou. E aí então o Espírito Santo leva a Deus da forma correta. Deus recebe a nossa oração. Ele diz que nós não sabemos orar como convém, apesar de que Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo da palavra sair da nossa boca. Mas nesse caso, queridos, o que nós temos pedido a Deus tem a ver com os nossos objetivos ou com o propósito de Deus? Será que o que eu peço a Deus, se o que eu peço a Deus tiver relação apenas com o meu objetivo, acabei de iniciar uma batalha entre o meu querer e a vontade de Deus através do Espírito. Nós criamos esses conflitos, né? Gálatas capítulo 5, os versículos 16 e 17, a palavra de Deus ela declara assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, digo porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A
para que não façais o que quereis. 16 e 17, né? Como é que está ali? Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Queridos, e aí nós podemos perguntar assim: Deus não quer que eu faça o que eu quero? Não é isso que o texto está dizendo? Né? Para que não façais o que quereis. Deus não quer que eu faça o que eu quero? Não, Deus não quer. Simples assim. Por que que Deus não quer que eu faça o que eu quero? Porque, queridos, o nosso querer conflita com a vontade de Deus. Na grande maioria das vezes, o que nós pedimos, é interessante que Deus nunca nos dá o que nós pedimos. Deus sempre nos dará o que nós precisamos. Mas, Senhor, eu queria tanto aquilo. Filho, mas isso não vai trazer benefício para a tua vida. Por quê? Porque nós priorizamos objetivos e desprezamos propósitos. Deus não quer que eu faça o que eu quero, não. O desejo da minha carne incorre em morte. A vontade do Espírito em vida. Então, o Espírito precisa decidir na minha vida. O Espírito precisa direcionar as minhas decisões. Por quê? Porque o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. As nossas fraquezas, elas se convertem em força se nós permitirmos que o Espírito de Deus nos instrua na hora de tomarmos decisões e na hora de fazermos nossas escolhas. Movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Alguns de nossos objetivos são armadilhas preparadas contra a nossa fé. Alguns dos nossos objetivos, queridos, sem que nós saibamos disso, são armadilhas preparadas contra a nossa fé. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa frustrada com a igreja. Mas se você já conversou com uma pessoa assim, né, que ela já frequentou a igreja, ela já foi membro, né, de uma igreja, mas por algum motivo ela se decepcionou, ela não frequenta mais a igreja, não vai mais na igreja. E aí nós imaginamos, eu já conversei várias vezes com pessoas assim, né? É difícil você converter a mente dela para voltar a crer no Senhor. E aí nós imaginamos o seguinte: puxa, essa pessoa se decepcionou com alguém, com uma pessoa, e Deus vai pagar a conta? Né? Deus tem alegria, queridos, quando nós viemos na casa de Deus, né, para louvar a Deus, para entregar a Ele o nosso culto. Ele se alegra com isso. Ele fica feliz, né, de ver seus filhos adorando a Ele. Aí de repente alguém diz: não, alguém me fez alguma coisa lá, eu não gostei disso, então eu não vou mais na igreja. Tá, mas não foi a pessoa que fez mal? Aí Deus vai pagar a conta? Aí Deus que vai ser punido porque alguém nos fez mal, né? Não seria mais interessante, por exemplo, sei lá, consertar a situação com a pessoa, né? E continuar adorando a Deus, continuar servindo a Deus, continuar entregando a Ele o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração? Anos atrás, a minha mãe, ela faleceu em 2016. A minha mãe foi da Assembleia de Deus até os 40 anos. Depois, por via das consequências, ela desviou. Eu tinha 5 anos nessa época. Ela desviou e até morrer, ela nunca mais frequentou a igreja como deveria, né? Fez umas visitinhas ou outras, assim, raramente. E quando ela estava lá com seus 80 anos, eu cheguei para ela, eu conversei com ela, eu lembrei ela de algo assim: mãe, tu congregou até 40 anos e depois tu ficou 40 anos fora da igreja. Quantos louvores tu deixou de entregar para Deus? 40 anos fora da igreja. Quantas orações tu deixou de fazer a Deus nesse período?
que poderiam ter mudado muita coisa na tua vida e na vida de outras pessoas à tua volta. Os teus filhos, por exemplo. Quantas vezes, quantas pessoas tu deixou de evangelizar, tu deixou de ganhar para Jesus por causa de uma decisão que tu tomou de abandonar o caminho do Senhor? Eu lembrei ela disso. Eu não lembrava todo dia para não ficar, chato, mas pelo menos uma vez na vida eu vou ter que falar isso para ela saber que a decisão dela teve um prejuízo. Então, às vezes você conversa com algumas pessoas que são frustradas, querido. Na realidade, elas feriram a sua própria fé. Elas prejudicaram a sua própria fé. E na grande maioria das vezes, queridos, eu afirmo isso, a grande maioria das vezes, apesar de eles colocarem a culpa em alguma pessoa, a culpa é dela mesma. Por quê? Porque ela priorizou o objetivo e desprezou o propósito. Quando nós valorizamos o propósito, queridos, ninguém nos remove dessa condição. Ninguém nos tira dessa condição. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu sei que eu tenho um compromisso com Deus. Ninguém vai me tirar desse compromisso. Eu vou cumprir o propósito de Deus em minha vida. Amém, queridos? Nós vamos cumprir. Então, deixa eu me localizar aqui. Alguns de nossos objetivos são armadilhas preparadas contra a nossa própria fé. A palavra fé, ela vem do grego pistis, que quer dizer convicção de uma verdade, ou convicção da verdade de algo. Essa é a definição do dicionário grego, A nossa inclinação para os nossos objetivos nos distancia da nossa fé, que consequentemente também nos distanciará da convicção da verdade de Deus para as nossas vidas. É através da nossa fé, queridos, que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Através do relacionamento com o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos revela as verdades de Deus. A palavra de Deus diz que Ele sonda o coração de Deus, Ele sonda as profundezas, a profundidade do coração de Deus e nos revela essas verdades, através da nossa fé, através do nosso relacionamento. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a nossa fé é agredida, nós fechamos o nosso canal de relacionamento com o Espírito Santo. Eu fico me imaginando no Rio de Janeiro, no meio de 1,5 milhão de pessoas, procurando alguém. Eu ia estar lá até hoje procurando a pessoa, não ia achar. Mas o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos guia, ele nos leva na direção da vontade de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? De onde vêm as guerras e contendas? Tiago falando. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disso? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, os nossos objetivos estão sendo priorizados. Os nossos objetivos são postos como prioridade em nossas vidas, e por conta disso, nós guerreamos e contendemos entre nós mesmos. Hoje nós recebemos uma notícia de uma contenda. Durante a semana a gente vai ter, graças a Deus não é aqui. Eu estou, esses 2 anos agora, 2021, 2022, eu estou como presidente do Conselho de Pastores, e entre pastores. Pastor, o senhor tem que tomar uma providência, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Por que essas contendas e guerras ocorrem entre vós? Porque a prioridade são os objetivos e não o propósito. O propósito são imensamente maiores que os objetivos. A busca de nossos objetivos irão sempre encontrar
guerras e contendas. Enquanto o propósito de Deus, enquanto que o propósito de Deus, nós encontraremos leveza, embora com lutas, mas com a certeza da vitória. Ele diz, o 37, o versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está dizendo, filho, estabeleça a tua fé sobre propósitos ou propósitos de Deus. Se você fizer dessa forma, você será mais do que vencedor. Né? Pastor Pio, ministrando para nós um tempo atrás, acho que ele ministrou isso aqui, se eu não me engano, quando ele esteve aqui. Ele falou, né, o que é ser mais que vencedor? O que é ser mais que vencedor? O cara, um lutador, ele foi para uma luta, né, de MMA, e ele ganhou, a vitória dele daria para ele 10 milhões de reais. Né? 10 milhões de reais. Se ele ganhasse, ele ganharia 10 milhões de reais. E ele foi lá e foi para a luta MMA, e batendo e apanhando, e batendo e apanhando, e bateu e apanhou, e bateu, né, e apanhou no final, né, ele estava já com o rosto todo quebrado, mas venceu. Chegou no final, né? Aí o juiz, o árbitro levanta a mão dele e eles entregam para ele um cheque de 10 milhões de reais. Aí o que ele faz com o cheque? Ele chega em casa com o rosto todo amassado, todo ferido, né? Ele chega em casa, a esposa, querido, que bênção, eu vi a luta pela televisão, puxa, que maravilhoso. Ele entrega o cheque para ela, né? Ela recebe o cheque de 10 milhões de reais sem sofrer um único arranhão. Então, o lutador, ele foi o vencedor, né? Mas a esposa dele, ela foi mais que vencedora, porque ela ganhou 10 milhões de reais sem tomar um arranhãozinho, né? Então, ser mais que vencedor é isso. Cristo Jesus, né, teve a batalha que teve, lutou, venceu, e entregou para nós a vitória. Né? Olha só, a vitória é de vocês, pode ficar com ela. Né? Então, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Glória a Deus. Né? Ele está dizendo, filho, viva pelo propósito. Viva por propósito. Né? Deixe os propósitos de Deus mover a sua vida. Por não querer abrir mão de um objetivo meu, manipulo as informações a respeito da minha real situação. Né? Eu não sei, talvez você já tenha tido essa experiência, né? Você está conversando com alguém. Eu acho, queridos, que para pastor, ou até para líder de grupo familiar, né? Os líderes depois testemunham se é ou não. Para pastor, Deus dá uma habilidade adicional para descobrir quando a ovelha está manipulando. Né? A ovelha chega para você, ela começa a contar uma história, né? Olha, pastor, aconteceu assim, e foi dessa forma, e as coisas aconteceram desse jeito, e eu estou como vítima na conversa. Aí, de repente, vem uma informação, né? E aquela informação diz assim, não é bem assim. Tem o outro lado da história. Aí tu já começa, né? Esse cara está tentando me iludir, né? Me ludibriar para que eu favoreça ele no aconselhamento. Essa ovelha está de safadeza aí. E às vezes, queridos, nós fazemos isso por quê? Porque nós temos um objetivo, não alcançamos e queremos manipular situações para alcançar ela. E quando a gente ouve a história da ovelha, ela diz assim, eu não sei por que eu estou passando por isso. Pastor, eu não sei por que eu estou passando por isso. Aí o Espírito Santo vem e sopra, né? Eles tem outro lado da história, nós dizemos, tu sabe sim. Né? Tu sabe por que tu está passando por isso. Né? Tu sabe por que essa coisa está acontecendo. Tu não está inocente nessa história não, né?
saber pedir como convém. Então, o primeiro pensamento, né? Saber pedir como convém. As nossas orações ao Senhor, elas não podem estar fundamentadas no meu objetivo. Elas têm que estar fundamentadas nos propósitos de Deus. Amém? Segundo pensamento, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre propósito. Segundo pensamento, versículo 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Nós costumamos dizer, eu já vi até frases escritas, né, nos automóveis, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é maravilhoso? Só que o versículo não para ali. Que são chamados segundo o seu propósito. Ele faz toda a diferença no versículo, né? Se nós deixarmos só a primeira parte, fica algo maravilhoso. Mas quando nós complementamos essa verdade que está dentro do próprio versículo, nós entendemos que esse propósito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que caminham segundo o propósito de Deus. Então, segundo o pensamento, saber o propósito de Deus para a sua vida. Saber o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida. E agora eu quero que você faça, né, bom uso do seu ministério profético, né, do seu dom profético, e você olhe para alguém perto de você, né, com bastante convicção, você vai dizer assim para essa pessoa: você precisa saber, diga para alguém perto de você, você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você quer ver como isso é importante, queridos? Você quer ver como isso é importante? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você reflita sobre essa pergunta. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Tá? Cri, 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 cri. É o grilinho. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pastor, eu sei que eu tenho um propósito, eu só não sei qual é. Mas eu tenho. Mas nós precisamos saber qual é esse propósito. O apóstolo Paulo, ele tinha clareza do propósito de Deus na vida dele. Ele sabia que onde ele ia, né, a bênção de Deus ia com ele. Ele ia nas cidades onde ele ia, porque ele sabia que onde ele chegava, ele abençoava aquela cidade com a presença dele. Ele sabia disso. Então ele entendia o propósito de Deus através da vida dele. Qual é o propósito de Deus através da nossa vida? Qual é o propósito de Deus? Nós não sabemos, a maioria de nós não sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida. E muitas vezes, queridos, nós confundimos propósito com objetivo. Nós achamos que os nossos objetivos são o propósito de Deus e desconhecemos o propósito. Então vamos falar um pouquinho sobre o propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Buscar conhecer o propósito de Deus em nossas vidas é tão importante quanto a nossa própria vida. De manhã eu fiz um sambinha aqui, né? Não sou bom de samba, mas... Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não sei, pastor. Eu não sei, eu não conheço. Então como é que você vive? Eu vivo assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Pastor, eu vou vivendo dia após dia, né? As coisas vão acontecendo, eu vou vivendo. Não, filho. Você precisa ter um propósito na sua vida, um propósito estabelecido por Deus para a sua vida.
O apóstolo Paulo, anos antes, escrevendo uma carta para a igreja de Roma, não era WhatsApp, queridos, não era e-mail, escrevendo uma carta. Essa carta tinha que chegar lá em Roma. Escreve uma carta, eles recebem a carta em Roma, eles leem, porque daí já eram várias igrejas, né? Eles leem, passam um para o outro, todos ficam sabendo da carta do apóstolo Paulo. Eles falam, olha, Paulo vai vir para cá. Quando nós não sabemos, mas ele fala nas escrituras que Deus levantou ele para vir a Roma. Ele tem um propósito aqui. Queridos, a maior parte, ou pelo menos uma boa parte, das cartas que nós temos aqui na Bíblia, que é a nossa Bíblia, Paulo escreveu em Roma. Ele não escreveu em outro lugar. Romanos, ele escreveu em Corinto. Ele estava em Corinto quando ele escreve essa carta. Mas as outras cartas, várias outras cartas, ele escreve quando ele está em Roma. De Roma, cuidando, né, pastoreando ali de alguma forma a igreja em Roma, ele escreve as cartas, as outras cartas, por exemplo, né, as cartas da Ásia Menor. Algumas igrejas da Ásia Menor, ele escreveu estando em Roma. Ele tinha um propósito no coração. Ele conversava com o Espírito Santo, e o Espírito Santo revelava para ele, mostrava para ele qual era o propósito de Deus para a vida dele. Então, eu preciso conhecer isso. Olha esse texto aqui, 1 João 5,12. Olha esse texto. 1 João 5,12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Queridos, dentro do propósito de Deus para a nossa vida, nós temos que ter essa convicção. Jesus está comigo. Jesus é Ele que coordena, é Ele que comanda a minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele precisa primeiro, quando nós fazemos a oração de entrega, nós invertemos um valor muito importante, né? Nós dizemos assim, Senhor Jesus, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Não, primeiro Salvador, depois Senhor. Ele nos salvou, mas Ele já é o nosso Senhor? As decisões que nós tomamos são realmente movidas pelo Senhor Jesus? Ou Ele só nos salvou? Fomos salvos, amém, glória a Deus. Agora Ele precisa ser nosso Senhor. A palavra Senhor na Bíblia é a palavra grega kurios, que quer dizer dono. É o mesmo significado da palavra do dono de um escravo. Quando nós dizemos Jesus é o meu Senhor, a palavra Senhor é o mesmo termo. Eu sou escravo, meu dono é Jesus. Escravo por amor. Tudo que Ele pede, eu não questiono, eu faço. Ou será que nós somos daqueles que, Deus, por que o Senhor fez dessa forma? Se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. Por isso que nós não somos, Ele. Fazer do jeito de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isso é uma afirmação. Todos nós fomos gerados a fim de cumprirmos um propósito que existe no coração de Deus. Olha que maravilhoso isso, queridos. Quer ver uma coisa? Eu e você, nós pensamos assim, puxa, eu nasci, cresci, em um determinado momento eu me converti, entreguei minha vida para o Senhor, e depois, quando Deus viu que eu me aproximei dEle, disse assim, filho, então vem cá que eu tenho um propósito para ti. Você se converteu? Você está na igreja? Puxa, que bênção, vem cá que eu tenho um propósito para ti, vou te dar algo para fazer. Não, queridos, não. Primeiro Ele cria um propósito para mim e para você. Depois nós somos gerados. Quando você foi gerado, já existia um propósito no coração de Deus a seu respeito. Deus planejou a sua vinda. Você não nasceu por acaso. Você não foi, puxa, meus pais nem queriam me ter, escapou e eu nasci. Não. Deus planejou você
Deus, antes de gerar você, Ele estabeleceu um propósito para a sua existência. Primeiro o propósito, depois nós, para que nós possamos entender a importância do propósito. Você foi gerado para um propósito. O propósito não foi gerado por causa de você. Você foi gerado por causa de um propósito. Deus tinha um propósito no coração. Ele disse, poxa, eu tenho um propósito. Eu preciso de alguém para cumprir. Vou gerar o meu filho. Ele cria o propósito, depois Ele nos gerou. Fomos gerados para um propósito. Quem irá nos revelar esse propósito? O texto diz, o texto que nós lemos lá em cima, né? Versículo 28 diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus, Ele vai ao Pai, e Ele intercede por nós, Ele traz e nos revela essas verdades. Nós vamos caminhando e conhecendo o propósito de Deus. Por exemplo, queridos, eu não tinha como objetivo na minha vida, nunca tive, a pastora Cristiane, né? Nós não tínhamos como objetivo na nossa vida, um dia nos tornarmos pastores. Não tínhamos esse objetivo. Mas Deus tinha isso como propósito para a nossa vida. Quando eu percebi que esse era o propósito de Deus, nós começamos a construir, servindo ao Senhor, entendendo que Deus estava nos chamando para algo maior do que aquilo que nós estávamos realizando na ocasião. E começamos a fazer investimentos nisto. Começamos a fazer investimento nisso. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Terceiro pensamento, e agora nós vamos entrar sim, né? Agora eu vou aliviar um pouquinho, vou te ajudar aí tirar essa dúvida. Terceiro pensamento. Versículo 23, ele diz assim, esse versículo aqui, queridos, é talvez o ponto-chave do que nós estamos conversando aqui nessa noite, tá? Esse versículo eu já li ele em outra ministração, e ele talvez não tenha ficado assim tão claro como ele ficou para mim dessa vez, mas é um versículo assim que me chamou muita atenção, me despertou para algo. Eu sabia que aqui tinha algo oculto, né? Um mistério aqui nesse negócio. Olha o versículo 23, ele diz assim, ele está falando sobre a criação, né? O 22, ele diz, sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Aí o 23, ele diz, não só ela, não só a criação, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A minha tradução, ela diz os primeiros frutos, mas essa tradução, ela diz as primícias do Espírito Santo. Ele diz que nós somos as primícias do Espírito Santo. E aí deixa eu falar algo aqui para você. A palavra primícia, ela vem do grego aparcher, que quer dizer ofertar as primícias ou os primeiros frutos. Ofertar as primícias ou os primeiros frutos. A diferença da oferta de Caim e de Abel é que Abel, ele separou para Deus os primeiros frutos dele. Ele separou os primeiros frutos, as primícias, ele entregou para Deus. O Misa fez dízimos e ofertas aqui de manhã, e ele estava falando o seguinte, ele usou aqui uma figura, né? Às vezes nós pegamos o nosso pagamento, isso, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, então vou pagar isso, vou pagar aquilo, pagar esse, Casa Bahia, né? Colombo, não sei o que, Queires, não sei o que, né? Água, luz, telefone, internet, celular. Não sobrou. Mês que vem eu dou o dízimo. Aí no outro mês ele vai falar de novo, não. Está tudo errado. Primeiro, a primícia é do Senhor.
Aí vai sobrar dinheiro, pode ter certeza, vai sobrar dinheiro para pagar todas as continhas, todos os meses, e vai chegar uma hora que você vai ajuntar e você vai ter para emprestar. Você não vai tomar emprestado. A palavra de Deus, ela diz assim, vai chegar uma hora, as primícias têm essa conotação. O primeiro, o texto diz que nós somos as primícias do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Que conversa é essa? Nós somos as primícias do Espírito Santo? Nós somos, terceiro pensamento, nós somos os primeiros frutos do Espírito. Diga assim comigo, bastante convicção, diga assim, nós somos as primícias do Espírito de Deus. Agora olha isso. Jesus chega para o Pai, diz, Pai, posso ir lá na terra? Eu preciso mudar algumas coisas no entendimento do povo que está lá. Ele conversa com o pai né? Então vai. Só que o pai já sabia dos planos de Jesus, o pai não foi pego de surpresa. Jesus veio, ele nos preparou, queridos. Ele veio para nos preparar. Ele veio nos preparar para que nós nos tornássemos as primícias dele, de Jesus, para Deus, as primícias de Jesus como oferta para o Pai. E o Espírito Santo, Jesus veio, ele fez a obra que fez, ele se entregou como oferta em nosso favor, para que nós pudéssemos nos tornar as primícias de Deus. Aquilo que Deus mais queria, mais desejava. Deus nos vê assim, e nós não nos vemos dessa forma. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, e nos julgamos como alguém que não tem valor, alguém desprezível, alguém inútil. Deus, eu não presto, eu sou cheio de pecado, a minha vida é toda torta. Mas Deus veio nos resgatar, Deus veio mudar a nossa realidade espiritual, para que nós nos tornássemos ofertas agradáveis a Deus. Queridos, nós chegamos aqui na frente, quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós imaginamos que nós estamos dando algo para Deus que alegra o coração dele. O que alegra o coração de Deus não é o que está no nosso bolso. O que alegra o coração de Deus não é a obra que nós fazemos com as nossas mãos. O que alegra o coração de Deus é sabermos que nós somos as ofertas que alegram o coração de Deus. Você é a melhor oferta que Deus quer receber. Você é as primícias de Deus. Você está sendo preparado como primícias. Deus está preparando a nossa vida. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Me preparar para que Ele nos receba como primícia. É o que o texto está dizendo. Nós somos as primícias do Espírito Santo, os primeiros frutos. Ele se alegra com isso, queridos. Jesus deixou os céus, veio à terra e fez do seu povo a sua oferta, as primícias para o Pai. Que maravilhoso isso! Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Nos fazer primícias, nos fazer primeiros, nos fazer uma oferta agradável a Deus. Queridos, Deus é dono de todo ouro, de toda prata, todo o universo pertence a Ele. O que nós poderíamos dar a Deus para agradar o coração? Aqui na igreja, nós temos o gasofilácio, você traz e deposita a sua oferta em dinheiro. Nos céus, tem um gasofilácio que não é para pôr dinheiro, é um gasofilácio para nós entrarmos dentro. Nós nos oferecemos
como oferta ao Senhor. Deus, toma a minha vida, recebe o que eu sou. Jesus veio nos preparar. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Saiba disso. Qual é o propósito de Deus? Deus está preparando a minha vida para me tornar uma oferta agradável ao Senhor. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo nos ensina a sermos as primícias de Deus. Olha para alguém do seu lado ali, olha para alguém do seu lado e diga assim para ela, né? Você sabia que você é as primícias de Deus? Você sabia disso? Você sabia que você é a melhor oferta que Deus pode receber? E eu vou afirmar aqui algo, né, para não sobrar nenhuma dúvida. Você é a melhor oferta que Deus vai receber. Não existe a menor possibilidade dessa oferta não ser entregue. Você está sendo preparado para ser as primícias de Jesus, do Espírito Santo, para Deus. Jesus veio buscar essa oferta. Jesus veio na terra preparar essa oferta. Não tem a ver com o que Deus pode nos dar. O propósito de Deus não tem a ver com o que Ele pode nos dar, mas com o que podemos ser para Ele. O que você quer ser para Deus? Como você quer chegar diante de Deus? Pastor, mas eu estou... Tá tão difícil de eu como estou ser entregue para Deus. Por isso que o Espírito Santo veio nos ajudar na nossa fraqueza. Ele está nos ajudando, Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe, queridos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos arrancar da nossa mente aquele pensamento que nós somos pecadores, que para nós não tem conserto, que a gente vai pecar sempre e que os nossos pecados, nunca vamos abandoná-los. Vamos abandoná-los sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus veio para isso. O texto diz assim, o 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Queridos, se Deus deu Jesus para passar pelo que passou, para sofrer o que sofreu, em nosso favor, para resgate das nossas vidas. Gu, vem aqui um pouquinho, Gu, por favor, vem cá, Gu. Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus. Aí Jesus veio, sacrificou, morreu, ressuscitou para salvar a vida do Gu. Para o Gu e para Deus, né? Aí de repente Deus olha para o Gu e diz assim, não. Tem coisa errada ainda. Vai embora. Se Ele mandou Jesus, Ele ia fazer isso conosco? Obrigado, Gu. Não era para ir embora, mas tá, pessoal. Se Ele enviou Jesus, Ele vai nos desprezar, Ele vai nos abandonar? De modo nenhum, queridos. Ele diz, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Tudo que nós precisamos. Jesus, olha isso. Tudo que nós fazemos na terra tem um modelo que é reproduzido no céu. Quando nós estudamos o tabernáculo, nós entendemos, por exemplo, em Hebreus fala que existe um tabernáculo celestial. Então, aquele modelinho que a Bíblia descreve lá, que Deus deu a visão para Moisés, existe um tabernáculo celestial. No tabernáculo celestial, Jesus, Ele é o Cordeiro e Ele é o sumo sacerdote. Ele é as duas pessoas numa só. Tá? Então, existe no céu, quando nós chegar lá, nós vamos ver de alguma forma um tabernáculo, porque a Bíblia diz que existe isso. O que nós vivemos aqui, existe no céu. Nós preparamos uma oferta para trazer para o Senhor. A oferta que você colocou no gasofilácio, você trouxe para Deus. A igreja vai administrar, mas você entregou para o Senhor, amém? Você trouxe para Deus, você não trouxe para o pastor, né? Você trouxe para Deus, você entregou para o Senhor. Só essa oferta é minha para Deus. Toma, Senhor, amém. E Deus chama os seus sacerdotes para administrar os recursos do templo.
Agora o Espírito Santo, ele preparou uma oferta para Deus. O que eu posso oferecer para Deus que vai alegrar o coração dele? Dinheiro ele não precisa, ouro ele tem, prata em abundância, né? O que eu posso dar para Deus? Já sei, a minha oferta para Deus, né? Você foi escolhido pelo Espírito Santo para ser a oferta do Espírito Santo entregue para Deus. Nós somos a oferta de Deus, queridos. Há um valor em nós. Diga amém. Né? Alegre-se por isso. Há um valor extraordinário na sua vida. Deus atribuiu valor a cada um de nós. Jesus separou a oferta e o Espírito Santo a prepara para sermos para o Pai a oferta mais agradável que Ele pode receber. Somos a oferta santa que o Senhor Jesus veio buscar na terra para oferecer ao Pai. Há um propósito na sua salvação, há um propósito na sua vida com o Espírito. Ele veio para fazer de nossas vidas a melhor oferta que pode chegar às mãos de Deus. Ele diz, por isso também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não importa quantas são as dificuldades que passamos sobre a terra, sabemos que estamos sendo oferecidos por Jesus como primícias ao Pai, e também sabemos que a alegria do Pai é saber que as primícias que Ele tem recebido são primícias que se sujeitaram e se submeteram ao agir do Espírito de Deus. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, nós estamos concordando, né? O Espírito Santo pode me oferecer, me oferece como primícia para o Pai. Tudo que o Espírito Santo tem operado em nós é para nos tornar oferta santa e agradável a Deus. Deus deu a sua melhor oferta por nós, queridos. Ele deu Jesus. Agora, nós precisamos ser a nossa melhor oferta para Deus. Deus não quer o que você tem, Ele quer o que você é. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, você sabia, né? Você consegue imaginar isso? Deus recebendo você, né? Eu não sei, a gente tem que respeitar as devidas proporções, né? Mas você já recebeu um presente que alegrou muito o teu coração? Alguém que te deu um presente que te deixou bem feliz, assim, puxa, que presente gostoso. Respeitando as devidas proporções entre nós e Deus, essa mesma alegria multiplicada no coração de Deus, quando Ele vê que você está concordando com a obra do Espírito Santo, preparando você para ser entregue como oferta exclusiva para Deus. Esse filho é meu. Mãe, pai, vocês que já tiveram seus filhos, não é maravilhoso receber a notícia que agora a família tem mais um membro? Não é gostoso receber essa notícia? Né? É ou não é? Ou alguém aqui está triste porque teve um filho? Né? Não é maravilhoso? Agora imagina Deus multiplicadamente, Deus, puxa, né? Tenho mais um filho lindo, né? Um filho maravilhoso, um filho especial, um filho preparado para alegrar o coração do Pai. Você é o filho que está sendo preparado para alegrar o coração de Deus. Alegre-se por isso. Se eu fosse você, se eu tivesse sentadinho aí, eu daria para Jesus um aplauso maravilhoso nesta hora, querido. Maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Agora você sabe. Sabe ou não sabe? Agora você sabe. Quando nós sabemos o propósito, nós desprezamos os nossos objetivos. Propósito é imensamente maior do que o objetivo. Deus, eu quero caminhar pelos teus propósitos. Eu quero viver pelos teus propósitos. Eu vou abandonar meus objetivos e viver pelos teus propósitos. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé.
eu quero orar abençoando a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, obrigado, Pai. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Pai, nós estamos saindo, Deus, desse lugar nessa noite com uma mudança gerada em nossos corações. O Senhor nos revelou algo, o Senhor nos deu algo, o Senhor nos fez compreendermos algo. E nós queremos, Paizinho querido, com toda a gratidão do nosso coração, nós queremos dizer que nós estamos aprendendo a lidar com a provisão celestial. Por que o Senhor está nos provendo? Por que o Senhor está nos abençoando? Pai, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A nossa alegria é saber que nós pertencemos ao Senhor. A nossa alegria é sabermos que nós temos uma aliança com o Senhor, com os céus. Pai, muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, eu oro nesta hora para que o entendimento do coração de cada um deles, Pai, seja expandido, Paizinho querido, nós possamos crescer na compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Deus, nós não queremos viver a nossa vida de forma medíocre, nós não queremos levar uma vida mais ou menos, Pai. Pai, nós queremos corresponder à expectativa que está no Teu coração a nosso respeito. O Senhor tem planos extraordinários para a nossa vida. E nós queremos, Pai, nós queremos corresponder aos planos do Teu coração a nosso respeito. São planos extraordinários, são planos maravilhosos. Obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor planeja, o Senhor considera a nossa existência. O Senhor faz planos considerando que existimos. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor faz planos, Pai, e o Senhor fala a nosso respeito. O Senhor menciona quem somos. Ah, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos vivendo dias tão maravilhosos, dias tão especiais, Pai. Ah, Pai, nós não andamos mais como errantes, nós não andamos mais como ovelhas que não têm pastor. Agora nós temos um pastor, agora nós temos alguém que nos pastoreia, nós temos alguém que nos ensina, que nos instrui, alguém que nos dá direção. Nós temos o Espírito do Senhor caminhando conosco, nos guiando, nos conduzindo. Pai, obrigado, obrigado, Pai. Pai, obrigado porque nós estamos vivendo um novo tempo. Espiritualmente falando, nós estamos vivendo um novo tempo. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, Pai. Os céus estão abertos. Nós podemos acessar os recursos celestiais, a provisão celestial, Deus. Pai, nós não somos mais pessoas comuns, vagueando sobre a terra. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. Pai, nós somos embaixadores do Senhor sobre a terra, embaixadores do céu sobre a terra. Fomos enviados pelo Senhor, Pai. Estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a ela. Somos estrangeiros nesta terra. Viemos para cá com um propósito. Pai, nós temos um compromisso contigo, Pai, de revelar essa verdade também a pessoas que ainda caminham de forma cega, não compreendem esse valor, não sabem do valor que temos para o Senhor. Somos ofertas santas para Ti, Deus. Ah, Pai querido, agora nós compreendemos quando o apóstolo Paulo diz que ele estava sendo entregue como libação diante do Senhor. Ele tinha cumprido o seu chamado. Já estou sendo entregue como libação, como primícia
como oferta ao Senhor. Ah, Pai querido, completa esta obra em nós, Pai. A Tua palavra declara que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A obra do Senhor, ela não vai ficar pela metade em nossas vidas, Pai. O Senhor não vai parar, o Senhor vai terminar, vai concluir esta obra maravilhosa, Pai. Obrigado porque o Senhor está tirando do nosso coração os sentimentos, Paizinho querido, que não podem estar lá dentro, as angústias, as iras, Senhor, as discórdias, dos desentendimentos, Paizinho querido, a falta de perdão, tudo isso, Senhor, está sendo tirado, está sendo removido. O Senhor está fazendo de nós, de cada um de nós, novas criaturas, porque a Tua palavra declara que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em nossas vidas, Pai. Somos primícias santas para o Senhor, a oferta que alegra o Teu coração, a oferta que faz com que o Senhor se alegre. Pai, obrigado por esse privilégio, Pai. Sabemos que não merecemos, mas o Senhor desejou que fosse desta forma. Nós nos alegramos por isso, Pai. Somos ofertas santas, Pai. Ah, querido Deus, olha para cada um de nós nesta hora. Olha para cada um de nós nesse momento, Pai. Inclina teus olhos, nos veja. Perceba o que o Espírito do Senhor está fazendo em nós. Perceba, Pai. Nós concordamos com o agir do Senhor em nossas vidas. Nós queremos nos tornar perfeitos, não somos ainda, mas sabemos que haveremos de ser, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Pai, que esta seja uma semana impactante em nossas vidas, Pai. Esta seja uma semana, Paizinho querido, de experiências espirituais extraordinárias na Tua presença, Pai. Pai, eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que essa semana, durante essa semana, no decorrer dessa semana, cada um deles, Pai, cada um deles, sem exceção, eles terão experiências contigo, Pai. E esta palavra será confirmada no coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Nós ouviremos os testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está realizando, Pai. Esta obra perfeita, esta obra plena, maravilhosa. Muito obrigado, Pai. Glorificamos o Teu maravilhoso nome. Glorificamos o Teu nome, Pai. Aleluia. Glória, glória a Deus.